Muito bem, minha gente, vamos começar nossa aula de hoje, tá bom? Olha só, como eu prometi para vocês, a gente precisa trabalhar, por exemplo, português e matemática, né? E se for necessário outras disciplinas aí para dar sequência aos nossos conteúdos, tá? Até porque nós estamos um tanto atrasados, né, por conta da divisão das turmas, tá? Então, para não atrasarmos mais ainda, tá? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai precisar trabalhar mesmo alguns conteúdos através do vídeo, tá? Assim como a gente havia combinado em sala de aula, beleza? Então, olha só, galerinha, é o seguinte, esse vídeo aqui vai servir para as duas subturmas, tá? Então, nós temos aqui, ó, a subturma A, tá? E a subturma B. Então, vejam só que eu vou citar o nome de todos vocês, lembrando que esse vídeo vai servir para essas duas subturmas, tá? Então, olha só, nós temos aqui Adler, Agatha, Ana Luísa, Ana Sofia, Arthur, Benício, Cauã, Jenny, Enzo, Enzo Gabriel, Fernando Gabriel, Gilberto, Ian, Ingrid, Jennifer, Jennifer Letícia, Maria Eduarda, Madison, Maílson, Manuela, Maria de Nazaré, Oliver, Paula Letícia, Samiele, Sara Lohane, Thalisson, Tassiane e William, tá, gente? Então, olha só, eu vou citar aqui com exceção aqueles alunos que não estão presencialmente, né? Então, aqueles que estão fora do presencial, né? Estão à distância, não precisam se preocupar com essa aula aqui, tá bom? Mas o pessoal que voltou, que está no presencial, deve se preocupar, tá bom? Então, olha só, gente, é o seguinte. Nós vamos começar com a aula de português, tá? Esse vídeo aqui é somente de língua portuguesa. E a dinâmica vai ser a seguinte. A gente vai ter aula, tá? Então vai servir para as duas turmas, como eu já falei, tá? E as duas turmas vão fazer o seguinte, vão assistir o vídeo, tá? Vão precisar basicamente do seu caderno de apoio, aquele caderno que vocês têm, que eu deixei com vocês, né? De português e matemática, tá? E o que que vocês irão fazer? Vocês irão acompanhar a aula nesse caderninho de apoio, tá? E depois da aula vocês irão fazer o exercício em casa, tudo bem? Terminou o exercício, quando for na semana de vocês, vocês levam para a escola e lá o professor vai corrigir para vocês, tá bom? Não esqueçam que vocês precisam resolver o exercício em casa, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só mandar um zap, tá? Que a gente conversa para que vocês possam tirar alguma dúvida que surgir durante a aula ou durante, né, o exercício de vocês, tá bom? Mas não esqueçam, você tem que fazer o exercício, tá? E na aula você me mostra, eu corrijo lá com vocês para ver como ficou e tiro algumas dúvidas caso seja necessário, tá bom? Mas lembrando que a gente não vai, por exemplo, esperar só pela aula presencial, tá bom? Então, eu vou gravar o vídeo para adiantar a nossa vida aqui, para adiantar a nossa aula, né? Os nossos conteúdos e a gente conseguir abranger um pouquinho mais de assunto para essa nossa quarta avaliação, beleza? Ok? Então tá, galerinha, é o seguinte, olha, a nossa última aula aconteceu aqui, ó, na página de número, deixa eu voltar aqui um pouquinho, nós falamos sobre pontuação, tá bom? E nós passamos aqui, né, falamos sobre frases, né, falamos sobre frases aí, tá certo? Eu vou até voltar um pouquinho aqui no material de vocês, e falamos sobre artigos definidos, artigos indefinidos, né? E a minha preocupação ainda é a seguinte com vocês, olha só. Lembra daquela conversa que nós tivemos na escola, né? A gente falou assim que os alunos hoje, os estudantes hoje, tá, gente, já não aprendem muita coisa, né? Seja presencial, seja à distância, não tem jeito, tá? Os nossos estudantes hoje têm uma defasagem muito grande no aprendizado, tá bom? O motivo disso é a falta de atenção, tá? Ou a indisposição desses meninos e meninas, tá? Em querer aprender de verdade, ok? Mas não esqueçam de uma coisa, o que você aprender dentro ou fora da sala de aula vai servir para toda a tua vida, tá? Então é importante que você escute, é importante que você aprenda, é importante que você treine, tá bom? Faça isso. Se você não leva a sério, não adianta a aula presencial, não adianta a aula por vídeo, não adianta a aula em lugar nenhum, tá? Vocês vão continuar tendo dificuldade e não vão conseguir avançar, tá bom? Então a minha preocupação é que vocês avancem, tá bom? Então deixa eu voltar aqui no assunto importante. Lembra que a gente está batendo em cima o tempo todo de frases e pontuação? É porque eu preciso que vocês entendam, tá, gente? Aprendam isso, ó. A gente precisa aprender a escrever frases, tá bom? A gente já precisa aprender a escrever frases com pontuação. A gente precisa aprender a escrever textos pequenos, tá? Então, olha só. Como nós já aprendemos a escrever, quer dizer, já desenvolvemos um pouco da habilidade com relação à pontuação e à escrita de frases, né? Com pontuação, nós aprendemos aí também, revisamos, né? A importância de escrever frases afirmativas, né?
frases negativas, frases interrogativas, né? Frases exclamativas, frases imperativas, né? Então vejam que esses conteúdos aí básicos, a gente vem trabalhando desde o começo do ano de 2020, tá? 2021, perdão, até agora, no final do ano, basicamente, né? É um conteúdo que a gente tem que estar trabalhando o tempo todo. Mas, como eu falei para vocês, se você não for um bom aluno ou um bom estudante, você vai continuar esquecendo, vai continuar esquecendo, vai continuar esquecendo. E vai chegar uma hora que você vai para o quinto ano e vai continuar com problema lá no quinto ano, tá bom? Então, aprenda e grave para sempre o que você vai aprender aqui, para nunca mais esquecer, tá certo? Ok? Então, olha só, gente. Nós fizemos aí bastante exercício com relação a isso, agora vamos passar aqui para o seguinte, tá? Nós falamos de artigo definido e artigo indefinido, né? Fizemos até a prova com esse assunto aí, tá? Então vamos agora falar de substantivo próprio e comum. Mas tem um detalhe importante, tá? Essa aula aqui eu já dei para vocês lá na escola, tá? A gente já teve essa aula, só que eu vou relembrar com vocês agora, tá bom? Então olha só, o que é substantivo, tá? Está aí na página 42, tá? Em específico na página 42. A gente vai falar de substantivo próprio e substantivo comum. Na sequência, eu vou passar para substantivo simples e composto, que está aí na página 43, tá? E também vou passar para o exercício, que está aí na página 44 e 45 ao mesmo tempo, tá bom, gente? Certo? Então, olha só, vamos lá, tá? É o seguinte, e eu acredito que eu vou fechar com vocês aqui, ó, na página 46 e 47, né, o exercício sobre substantivo primitivo e derivado, tá? Vou logo aproveitar e fazer enquadrar esses conteúdos aí no total, tá bom? Para fechar sobre substantivo, né, que nós já falamos muito durante as nossas aulas, né? E o que acontece? Aí, durante o procedimento, tá, que a gente voltar para a escola, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar esses conteúdos aqui de maneira diferente, tá certo? Então, a gente vai começar a aplicar, né, da seguinte maneira. Vamos começar a escrever textos na sala de aula, tá? E aí, o que acontece? Escrevendo textos pequenos, tá? A gente vai aplicar já os conteúdos que nós estamos aprendendo aqui na nossa videoaula, beleza? Então, vamos lá. Olha só, gente. Relembrando, o que é substantivo? Então, vamos gravar aí na nossa cabecinha, tá? O que é substantivo? Substantivo, como nós aprendemos, tá, gente? A palavra substantivo significa nome, tá bom? Nome. Essa é a palavra, nome, tá certo? E o que é nome? Nome é a expressão que nós damos para tudo que existe, ok? Então, olha só. Casa, parede, janela, bicicleta, né? Caneta, lápis, tudo que você imagina que tem um nome é chamado de substantivo, tá certo? Então, substantivo é o que, professor? É nome, tá bom, gente? Então, olha só. Substantivo é nome, tá certo? Substantivo é a palavra que dá nome a tudo que existe. Então, substantivo é nome, tá bom? Então, vamos gravar isso aí na nossa cabecinha pra gente nunca mais esquecer, beleza? Agora é o seguinte, ó. Nós temos uma coisinha chamada classificação do substantivo, tá certo? Então, o que acontece? Nós temos vários tipos de substantivos, tá bom? Não quero atropelar vocês com muita coisa, mas eu preciso colocar os tipos para vocês, tá bom? E a gente vai trabalhando aos pouquinhos para que você possa ir avançando, tá bom? E na sala de aula a gente vai aplicar de uma outra forma, como eu falei para vocês agora, tá? Então vamos lá. Na escola nós falamos muito de substantivo próprio e o contrário dele, que é o substantivo comum, tá certo? Então olha só, gente. Substantivo próprio é uma coisa que a gente aprende logo, né? É a palavra que começa com letra maiúscula, tá certo? E aí ele se refere geralmente a nome de pessoas, né? De cidades, nome de países, né? Nomes, por exemplo, de ruas, de lojas, enfim, né? Então, todos esses nomes aí, ok, recebe o nome de substantivo próprio, né? Agora nós aprendemos uma coisa que é interessante, tá bom? Nós vimos aí que quando se fala assim, que substantivo próprio, né? São aquelas palavras que recebem, que quando a gente vai escrever, a gente começa com letra maiúscula. Essa é uma explicação superficial, tá bom? O que é substantivo próprio? Por que que ele é chamado de próprio? Lembra que eu dei o exemplo para vocês aí do lápis, né? Que eu falei para vocês assim, olha, me diga uma coisa, quantos lápis nós temos no mundo, tá certo? Aí vocês, a gente até brincou na sala de aula, né? Mas olha só, na verdade nós não temos ideia. Mas olha só, uma coisa que nós sabemos, nós temos lápis preto, lápis azul, lápis vermelho, ou seja, lápis com cores diferentes, né? E além do mais, nós temos lápis pequenos, lápis grandes, né? Alguns são grossos, outros finos, não importa. A questão é a seguinte, independente da cor, do tamanho, né, da beleza do lápis, para que o lápis serve? Tá, gente? O lápis só serve para uma coisa. Para quê? Para escrever, tá vendo? Então, olha só, o lápis é considerado como objeto, tá?
E aí ele é chamado de substantivo comum, tá certo? Porque ele só serve para uma única coisa, para escrever, ok? A mesma coisa caneta, tá certo? Cadeira. Pode ter cadeiras de inúmeros, por exemplo, modelos, cores, né? E assim por diante. Mas cadeira só serve para uma coisa, para sentar. Então vejam que o diferencial é o seguinte, tá? É que essas coisas, esses objetos só servem para uma coisa. Já no caso aqui, essas palavrinhas que começam com letra maiúscula, é diferente, gente. Por exemplo, ó, nome de pessoa começa com letra maiúscula. Por qual motivo? Porque as pessoas apresentam características próprias, ok? Que são diferentes de uma outra pessoa. Quer ver um exemplo? Eu falei para vocês em sala que vamos imaginar que numa família nós tenhamos ali dois gêmeos, tá certo? Então nasceram gêmeos ali, né? E o que acontece? Esses meninos têm a mesma cara, o mesmo tamanho, o mesmo corpinho, mas a pergunta é: será que eles agem da mesma maneira? A resposta é não, tá? Então olha só, o que acontece aí, tá? Temos pessoas iguais, mas a maneira de agir é diferente. Outra coisa importante: quantos Marcos, Marias, né, João nós temos no mundo? Temos dezenas e dezenas, né? Mas mesmo assim, gente, os Marcos não são iguais uns aos outros, né? As Marias não são iguais umas às outras. Então notem que geralmente as pessoas, né, possuem características próprias, né? Por exemplo, a Maria é diferente da outra Maria, que vamos imaginar que sejam irmãs ou independente disso, né? Então, as pessoas nunca são iguais, tá? Mesmo que sejam parecidinhas no rosto como gêmeos, né, trigêmeos, mas na verdade elas nunca vão ser iguais na maneira de agir, na maneira de pensar ou na maneira de fazer as coisas, tá bom? Então, por esse motivo, por essas características próprias, né, que as pessoas possuem, o que apresentam, é por esse motivo que o nome dessas pessoas, né, ou o nosso nome, é chamado de substantivo próprio, tá? É diferente do objeto, tá? É diferente da coisa, é diferente dos animais e assim por diante, tá bom, gente? Ok? Então é bom a gente pensar nisso, tá? Substantivo próprio, especificamente, são aquelas palavrinhas que começam com letras maiúsculas, né? E quais são elas? Nomes de pessoas, tá bom? Nomes de cidade, tá certo? Nomes de países, né? Nomes de continente, nomes de ruas, tá? De lojas, né? E assim por diante, tá? Então, tudo que você vê aí, tá certo? Que tem letra maiúscula no começo, tá certo? Pode ser classificado como substantivo próprio, tá bom? Porque é característico daquilo, daquela pessoa, tá certo? Daquela loja, daquela rua, né? E assim por diante. Ok? O substantivo comum é o contrário, como a gente falou, né? Ou seja, são aquelas palavrinhas que começam com letra minúscula. Se refere a nomes de objetos, né? Nomes de coisas, né? Nomes até de animais, tá certo? E assim por diante, tá, minha gente? Então vejam que é assim que funciona. Aí olha só, essa é uma explicação básica, muito básica, da básica mesmo, né? Então vejam que é isso que é substantivo comum, tá? E é isso que é substantivo próprio, tá certo? Mas não esqueçam de uma coisa: substantivo próprio sempre começa com letra maiúscula, tá? Então, mesmo que você escreva uma frase, né? Por exemplo, eu vi Mário andando a cavalo, tá certo? Então, olha só. Eu, claro, né? Eu, tá certo? A primeira letra da frase, né? A primeira palavrinha começa com letra maiúscula, eu. Aí você continua, vi, né? Eu vi Mário. Então, veja que Mário é nome de pessoa. Aí você escreve com letra maiúscula. Aí você fala: professor, mas no meio da frase? Sim, no meio da frase. Escreva lá porque é nome de pessoa. É característico dele, né? Então tá lá. Eu vi Mário andando a cavalo. E no final coloca um ponto para finalizar a nossa frase, beleza? Então veja que esse é um exemplo de frase, né? Contendo aí, claro, né? Substantivo próprio nela, tá certo? Muito bem, gente. E lembrando que nessa mesma frase que eu dei como exemplo para vocês, nós temos o cavalo no finalzinho, né? Cavalo, por que que ele não foi escrito com letra maiúscula, né? Porque é nome de animal. O nome de animal não se escreve com letra maiúscula, beleza? Ok? Muito bem. Então, já entendendo o que é substantivo próprio, o que é substantivo comum, vamos agora ao exercício, tá? O exercício, gente, se encontra aí na página 42, tá? Então, veja aqui na página 42, eu tenho aí a seguinte questão, né? Primeira questão lá, embora não tenha um número, tá? Mas tá assim, olha, escreva substantivos comuns referentes a, tá? Letra A, flor. Então você pensa lá, tá? O nome das flores. E aí, gente, olha que interessante, né? Se eu for dar aqui como exemplo para vocês, vamos dar aqui alguns exemplos de nomes de flores, né? Margarida. Aí talvez você diga assim: professor, mas Margarida não é o nome de uma flor, né? Não começa com letra maiúscula? Não, tá, gente? Não começa. Porque flor não é pessoa, tá?
Flor, basicamente, não tem personalidade, não é pessoa, tá bom? E por ela não ser pessoa, não ter personalidade, tá? Ou seja, ela não sente dor, não sente raiva, não sente alegria. Ela não é um ser humano, tá? Que sente tudo isso, né? Então, por ela não ser isso, tá? Por ela não ter, por exemplo, uma mente, né? Ok? Por ela não raciocinar, o que acontece? Ela é considerada como substantivo comum, tá? Agora, claro, se for uma pessoa que tem esse nome Margarida, aí lógico que é nome de pessoa é letra maiúscula, tá bom? Então a gente não pode, né, confundir uma coisa com a outra, tá certo? Então, você pode escrever 3 exemplos de flores, tá? Animal, 3 nomes de animais e 3 exemplos. Cor, 3 cores, tá bom? Letra D, brinquedos, 3 tipos de brinquedos. Letra E, frutas. F, material escolar. G, comida. H, doce. E I, salgado, tá? Então, você pensa em 3 exemplos de cada, né, substantivo comum desse daí. Aí você pega aí e escreve, beleza? Ok? Vamos agora à próxima questão. Escreva substantivos próprios, ok? Então, olha só, gente, lembrando que aí ela não pediu para escrever frases, né? Mas lá na sala vocês vão escrever no caderno de vocês, tá? Ou seja, a gente vai explorar um pouquinho mais esse exercício lá em sala, no presencial, tá bom? Então, olha só. Escreva substantivos próprios. Aí nós temos aí, letra A, seu nome. Letra B, nome da sua escola. C, nome do seu professor. Nada de professor aí, tá bom? Letra D, nome da sua cidade. Letra E, nome do seu estado. Letra F, nome do seu país. Letra G, estado que você não conhece, o que ainda não foi, né? Letra H, estado em que já passou férias. Letra J, nome do seu pai e letra I, nome do seu pai, né? E letra J, nome da sua mãe, ok? Então pronto, gente. Esse exercício é só pra gente dar uma treinada básica, tá? Porque o aprofundamento dele vai se dar em sala, tá? É lá que vocês vão sofrer um pouquinho comigo, beleza? Tá bom? Muito bem, vamos à página 43 agora. Pega esse seu material, página 43, nós temos aí, ó, substantivo simples e composto, tá? De novo, vamos falar de substantivo, tá bom? Olha só, nós falamos agora há pouco que substantivo é nome, não é isso? Ou seja, é a palavra que dá nome a tudo que existe, né? Ou que designa tudo que existe. Então, qualquer coisa que está ao seu redor que tem nome, isso é um substantivo. Seja ele próprio, seja comum, né? Agora vamos mais 2 exemplos. Simples e composto, tá, gente? Então, olha só. Olha como é facinho, tá? É facinho a gente aqui, por exemplo, determinar o que é substantivo simples e o que é substantivo composto. Só tem um detalhe, não vamos confundir, gente, não vamos confundir, tá bom? O próprio é uma coisa, o comum é outra. Só que o comum, tá certo? O comum não é igual ao simples. Ok, gente? Não esqueçam disso. O comum é uma coisa, o simples é outro, tá certo? Então, comum não é simples, tá? Então, olha só. Depois a gente vai ver aqui alguns exemplos. Vamos lá. Bom, primeiro, o que é substantivo simples, tá? Bom, o substantivo simples, gente, é aquele que é sempre formado por uma única palavra, ok? Substantivo simples é aquele que é formado por apenas uma palavrinha. Mas como eu falei para vocês, ó, ele não é igual ao substantivo comum, tá certo? Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui de substantivo comum, tá certo? A palavra cavalo. A palavra cavalo é comum, tá? Bom, ela não pode ser simples. Por que não pode ser simples? Porque o simples, geralmente ele é simples, mas ele tem outro lado, que é o composto. A gente vai ver isso depois, tá? Então, simples e composto é como se eles andassem juntos. Só que assim, ó, em um momento você vai encontrar o simples, em outro você vai encontrar o composto. Já no substantivo comum, não. Só tem um comum. Ou seja, não tem um outro que possa ser formado com o comum. Por exemplo, cavalo, não tem um outro que eu possa juntar com cavalo, né? Para formar um substantivo composto, tá? Olha o que acontece aqui, ó. O simples é quando a gente encontra, olha, ele é formado por apenas uma única palavra. E o composto, geralmente já diz a palavra composto, é quando nós temos mais de um aqui, ó. Tá certo? Ou seja, nós temos 2, né? Ou até mais de 2, né? Como exemplo, eu vou digitar aqui para vocês a palavra pé de moleque, né? Então, ó, pé de moleque. Então, vejam que são 3 aqui, ó. Pé de moleque, tá? Então, veja que são 3 substantivos, tá certo? Portanto, ele é chamado de substantivo composto, tá? Ele é chamado de substantivo composto. Olha, pé de moleque. Embora o de não seja substantivo, né? Mas nós temos aqui, olha, o pé e o moleque, ó. E o de nós temos aí, né, para complementar, né, essas 2 expressões. Então, veja, ó, pé de moleque, tá certo? É substantivo composto. Eu tenho 3 expressõezinhas aqui, ó, tá?
Agora vejam só, gente, aqui um outro exemplo, ó. A palavra sol, tá? Sol não é comum, tá? Por que sol não é comum? Porque nós podemos acrescentar uma outra expressão, tá? Para formar um substantivo composto junto dessa aqui que eu falei, que é sol. Quer ver um exemplo? A palavra sol, tá? É simples. Por que é simples? Porque eu vou formar uma outra com ela agora, olha só. Girassol, tá vendo? Então eu peguei a palavra gira, juntei com sol e formou girassol. Então veja que quando você consegue pegar a palavra, né, o substantivo simples, e formar com outro substantivo, então ele vira substantivo composto. Então este substantivo primeiro é chamado de substantivo simples, tá bom? Agora eu vou repetir aqui, olha, o que é o composto, tá? É aquele formado por mais de uma palavra, tá bom? Deixa eu voltar aqui, olha, vamos lá de novo, né? A palavra chuva, professor, chuva, é comum ou é simples? Bom, a palavra chuva, tá certo, gente? Não pode ser comum. Por qual motivo? Porque eu posso juntar ela com outro substantivo e formar um composto, tá bom? Então, olha só, chuva não é comum, é simples, tá? Porque eu posso pegar um outro substantivo. Quer ver um exemplo? Olha só, eu vou pegar o substantivo guarda, tá? E vou juntar com chuva. Sabe o que vai dar? Guarda-chuva, tá vendo? Vou pegar o sol aqui, ó, guarda-sol, tá vendo? Então vejam que, ó, vou pegar um outro, roupa, guarda-roupa, tá vendo? Opa, perdão, mudei aqui, né? Tá falando de chuva, foi para outro, né? Mas vejam só que dá para montar. Quando você junta um substantivo com outro, tá certo? Ele se torna composto. Então, se você conseguiu juntar, aquele primeiro substantivo não era comum. Ele era simples. Porque com simples, você pode formar um composto, tá bom? Ok? Muito bem. Então, deixa eu ver se vocês entenderam direitinho, tá? Vou repetir aqui, ó. Substantivo simples, ele vai pedir depois no exercício. O que é um substantivo simples? É a palavra, tá? Ou seja, é aquele formado por uma única palavra, tá bom? Por uma única palavra, tá certo? Agora, caso você queira aumentar um pouquinho a tua resposta, você pode falar aqui com ele também, né? Dá para formar outras palavrinhas ou outras expressões, tá bom? Então não esqueça disso. Substantivo simples é aquele formado por apenas uma única palavra, beleza? Professor, e o substantivo composto? Bom, nós vimos agora há pouco que o substantivo composto é aquele formado por mais de uma palavrinha. Pode ser, né? Duas ou pode ser três, né? E assim por diante, tá bom, gente? Então lembrem-se que é isso. O substantivo próprio é uma coisa, o comum é outra. Então, olha só, próprio e comum é como se fossem irmãozinhos que andam de mãos dadas, tá? Simples e composto são outros exemplos, não tem nada a ver com o próprio comum. O próprio comum é uma coisa, o simples e o composto é outro, tá bom? São outros, né? Então, nós vemos aqui, olha, que o simples é amiguinho do composto aqui. Se nós temos um simples, nós vamos ter um composto, tá bom? Mas vamos imaginar aqui, olha, a palavra geladeira. Professor, geladeira, é simples ou é comum? Lógico que é comum, né? Porque não dá para formar uma outra palavra com a geladeira, tá bom? Mas aqui vamos imaginar, professor, a palavra brisa, por exemplo, né? A palavra brisa, né? É simples ou é comum, tá? A palavra brisa, tá certo? Ela passa a ser uma palavra simples, não substantivo simples. Por qual motivo? Porque eu posso juntar um outro com ela, eu posso formar um outro com ela, tá? Que é o para, olha só. Vai ficar para brisa, tá vendo? Então vejam que o composto é aquele formado por mais de uma palavra, tá certo? Muito bem, então chegamos ao final deste conteúdo aqui falando de substantivo simples e composto, tá? Então vamos lá, gente, agora vamos para o exercício, tá certo? Vamos lá. Primeira questão, quer dizer, defina letra A, né? Ele quer que você defina ou diga, escreva nesse espaço aí que você tem na página 43 o que é substantivo simples. E você vai escrever que é aquele formado por apenas uma única palavra, ok? Você coloca um pontinho lá, tá certo? Muito bem, letra B. O que é substantivo composto? Aí você vai dizer que é aquele formado por mais de uma palavra, tá bom? Beleza, então vamos fazer o seguinte. Ele pede agora para você ler as palavras e completar o quadro. Então, no quadro nós temos aí, olha, sol, presta bem atenção, tá? Sol, chuva, girassol, moleque, quarta-feira, flor, água, salário família, pisca-pisca, sol, couve, né? Couve, tá certo? Guarda civil, pontapé, para-brisa,
tempo, roupa, alto-falante e pombo-correio, tá bom? Então, olha só, gente, seguinte, o que vocês vão fazer? Nós temos uma tabela, nós temos um quadro, na verdade, aqui, né? De um lado nós temos substantivo simples e do outro substantivo composto, tá? Então, ele pede para você fazer o seguinte, você vai pegar todas as palavrinhas aí que são, né, substantivo simples e colocar do lado esquerdo, tá? E os substantivos compostos você vai pegar e escrever do lado direito, tá? Desse quadro aqui ou desta tabela, beleza? Então, é isso que vocês vão fazer a partir de agora, né? Após essa nossa aula aqui. Então, o que você faz? Você pode pausar o vídeo sem nenhum problema, resolve o exercício, tá? E agora a gente vai passar para a próxima aula, tá? O próximo conteúdo de língua portuguesa, que também tem a ver com substantivo. Então, vamos lá, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, vocês podem ficar à vontade. Só lembrando de uma coisa. Na página 44, nós temos mais um exercício aí, tá? Que eu vou falar para vocês agora, eu vou ajudar vocês. Então, olha só. Ele diz assim, ó, dê o plural ou escreva o plural dos substantivos composto, tá bom? Ó, substantivos composto, tá? Então vamos lá. Quarta-feira, tá? Couve-flor, guarda civil, primeira-dama, para-brisa, pimenta do reino, pombo-correio, salário-família, tá? Girassol, pontapé, mal-me-quer, pisca-pisca, corre-corre, tic-tac, reco-reco, ping-pong, alto-falante, beija-flor, sempre viva e abaixo-assinado, tá? Gente, o que é o plural, tá? Vamos lá. Nós temos na língua portuguesa um conteúdo chamado singular e plural, tá? Então, o que são isso, né? O que são essas coisinhas aí? Bom, o plural é o contrário do singular, tá bom, gente? Então, olha só. Singular é um, plural é mais de um, tá certo? Então, olha só. Singular é sem S e plural é com S. Quer ver um exemplo? Eu tenho aqui, ó, a palavra copo, tá? Substantivo copo. Eu tenho quantos copos? Eu tenho apenas um, não é? Eu falei copo. Então, copo é um. Copos pode ser dois ou mais de dois, né? Eu não sei quantos são, tá bom? Então, quando é uma coisa, um objeto, uma pessoa, um animal, uma planta, né? Qualquer coisa que seja um, é chamado de singular, tá bom? O plural é mais de um. Então, quando a gente vai escrever uma palavra no plural, a gente acrescenta o S, tá bom? Então, olha só. Existem palavras que a gente coloca o S, acrescenta o S, e palavras que nós não acrescentamos o S, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever do jeitinho de vocês aí, conforme vocês acharem que devem escrever. Se é com S, se não é com S, tá bom? Porque algumas aqui vão conter S e outras não. Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó, a palavra quarta-feira, né? Então, ele incentiva a gente a escrever quartas-feiras, tá? Então, você pode escrever normal. A palavra aqui, olha, para te ter uma ideia, é a palavra para-brisa, né? Então você escreve para-brisas, olha aí a diferença, né? Então não é paras, porque não existe paras, né? Existe para-brisa. Então para, não dá para dizer paras, ok? Ficaria esquisito a palavra, né? Mas brisa dá, brisa você pode colocar brisas, né? Porque é mais de uma brisa e assim por diante, tá? Então veja, se você perceber que a palavra não dá para colocar o S porque soa como estranho, uma palavra esquisita, né? Não dá para entender, né, não tem sentido, você não põe o S. Mas se você achar que dá para colocar o S, você coloca. Eu vou repetir, tá bom? Olha aqui, a palavra couve-flor, tá? Couve, dá para escrever couves? Existe mais de uma couve? Existe, não é isso? E flor, existe mais de uma flor? Existe. Então você pode colocar couves, flores, não tem problema. A língua portuguesa aceita, beleza? Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Fazendo isso daí, passando para o plural, todas as palavras e todos os substantivos simples, né? Você vai fazer o seguinte. Na página 45, nós temos aí a segunda atividade, que diz assim, ó. Complete o quadro com as palavras conforme o novo acordo ortográfico. Bom, o que é esse negócio de acordo ortográfico? É o seguinte, gente, foram as mudanças que foram feitas, né, na língua portuguesa com relação a algumas palavrinhas, né? Alguns acentos que foram tirados, né? Houve uma organização melhor das palavrinhas agora, né? Para esses novos anos aí, né? Então, nós fomos incentivados, né? A pegar a gramática da língua portuguesa, dar uma olhadinha lá, porque houve algumas mudanças com relação à escrita a escrita de algumas palavras, né? Envolvendo aí a acentuação e assim por diante, tá? Então, olha só.
Veja só o que ele diz aqui, ó. Vamos imaginar, nós temos um quadro e nós temos aqui no começo, olha, antessala, né? Então veja o seguinte, algumas palavras aí que estão com tracinho no meio, né? Ou seja, separadinhas, agora com o novo acordo ortográfico não tem mais, tá? Então olha só, nós temos a palavra antessala, tá? Com o novo acordo, como ficou? Antessala, ou seja, não tem mais o tracinho. O que que nós vamos fazer? Esse exercício vocês não vão fazer em casa, tá? A gente vai fazer na sala de aula, porque a gente vai aprender lá o que mudou, o que não mudou, ok? Então você não faz em casa, você faz só a página 44 dessa parte aí, tá bom? Muito bem, então deixa que a 45 a gente faz em casa, ok? Muito bem, minha gente, então vamos dar sequência aqui, tá? Olha só, agora já entendendo isso aí, tá? Vamos passar para a página 46. Então, olha só, é, esse daí vai ser o nosso último assunto, tá? Porque depois a gente vai falar de um outro, mas não vou abranger muito, senão o vídeo vai ficar muito grande aqui também, tá? E vai ser muito conteúdo para vocês, tá bom? Mas o que eu sugiro é o seguinte, você acompanha a explicação de um conteúdo, pausa o vídeo e faz logo o exercício, tá? Então você vai pausar lá o vídeo e fazer o exercício das páginas anteriores, tá? Depois que terminou, você pega e continua para assistir essa aula sobre substantivo primitivo e derivado, tá? E aí você pega e continua o exercício dessas duas páginas aí, beleza? Tá bom? Certo? Então vamos lá. Na página 46 nós temos o assunto aí, substantivo de novo, só que nesse... Então o que acontece, ó? Nessa página 46 a gente vai falar agora de substantivo primitivo e substantivo derivado, tá? Então vamos lá. O que é substantivo? Nós já aprendemos agora que substantivo é o nome de tudo que existe, não é isso? Vamos agora falar, gente, de primitivo. O que é primitivo, o que é derivado, tá? Então, olha só. O substantivo primitivo, é só você pensar, é aquele substantivo antigo, aquele primeiro, né? Ou seja, primitivo vem de primeiro, né? Então, é assim, é aquela palavrinha ou aquele substantivo que dá origem a outros. Ou seja, é um substantivo que com ele a gente pode formar outros, tá? É por isso que ele é chamado de substantivo primitivo, tá bom? Vou repetir aqui, ó. O primitivo é aquele substantivo que dá origem a outros substantivos. Ou seja, eu posso pegar ele e escrever outros com ele, tá? Formando outras palavrinhas com esse primeiro substantivo, que é o chamado primitivo, tá bom? E o substantivo derivado, ele anda junto com o substantivo primitivo, são irmãozinhos, tá bom? Então veja que o derivado é aquela palavrinha que surgiu do primitivo. Olha que interessante, né? Então a gente vê aqui que os substantivos, eles andam juntos, né? Nós temos próprio e comum, como nós já vimos. Nós temos o simples e o composto, como nós já vimos, né? Nós temos agora o substantivo primitivo e o derivado. Olha que legal. Então vejam que eles andam juntinhos, né? Como se fossem irmãos gêmeos aí, tá? Então, olha só, vamos repetir aqui, ó. Primitivo é aquele primeiro substantivo, aquele que dá origem a outro substantivo, tá bom? Ou a outros substantivos, tá? O derivado é exatamente aquele que surgiu desse primeiro substantivo. Vamos a exemplo? Imaginemos que eu tenho aqui, olha, a palavra pedra, tá bom? Pedra. Então, pedra, gente, é o substantivo primitivo. Eu vou pegar a palavra pedra e vou criar outros com ela, tá bom? Então, olha só. Pedreiro, tá certo? Olha, eu criei pedreiro de pedra, tá bom? Pedregulho, ó, eu criei pedregulho de pedra, tá bom? Pedrada, ó, pedrada de pedra, perceberam? Então veja que nós temos sempre um primeiro, e quando a gente consegue criar outros, né? Outros parecidos com esse primeiro, nós dizemos que esse primeiro aqui, ó, o pedra, por exemplo, né? A pedra, né? É chamado de primitivo, e pedrada, pedreiro, pedregulho são chamados de substantivos derivados, porque eles surgiram desse primeiro, que é o substantivo primitivo, tá bom? Vamos aqui a outro exemplo. A palavra jornal, o substantivo jornal, tá? Então, olha só. Jornal é o primeiro, é o primitivo, mas vamos aqui criar outros com a palavra jornal. Então, vamos lá. A gente vai criar aqui, ó, jornaleiro, tá bom? Jornalista, ok, gente? Então, olha só, jornaleiro surgiu de onde? Jornal. Jornalista surgiu de onde? Jornal, perceberam? Então, jornal é o primitivo, jornaleiro, jornalista são substantivos derivados, tá? De jornal, que é o primitivo, tá bom? Tá dando para entender? Então, olha só,
É facinho desse jeito, não é difícil de entender, beleza? Então, o que vocês vão fazer agora? Já entendendo esse conteúdo, se tiverem dúvida, vocês me perguntem, tá bom? Vocês vão fazer em casa os exercícios das páginas 46 e 47, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Na página 46, ele começa assim, olha, defina, tá? Então, ele pede para você dizer o que é substantivo primitivo. Aí você vai escrever que substantivo primitivo é aquele que dá origem, tá, a outro substantivo ou a outra palavra, tá bom? Letra B, substantivo derivado. Aí você vai dizer que é aquele, tá, aquele que derivou ou que deriva, tá, do primitivo, tá certo? Que surgiu lá do primitivo, tá bom? Essa que é a resposta aí para a letra B. Agora vamos aqui para o próximo exercício, que é o seguinte: escreva mais um substantivo derivado para os primitivos. Então, olha só, nós temos aí, olha, pedra, aí surgiu, de pedra surgiu pedreira. Aí você vai escrever mais um substantivo derivado de pedra, tá bom, gente? Aí você escreve aí do lado. Jornal, ele deu como exemplo aí, ó, jornaleiro, tá? Então, jornal primitivo, aí ele escreveu um derivado que foi jornaleiro. Aí você pensa num outro que vai surgir lá de jornal e vai escrever do lado, tá bom? Assim você vai fazer com todos os outros. Olha só, fogo, ele já deu um exemplo, fogueira. Aí você vai escrever um outro, tá? Por exemplo, fogaréu, né? Então você vai inventando de acordo com o primitivo que já está aí no comecinho desse exercício para vocês. Tudo bem? Muito bem, gente. Agora vamos para 47. Escreva o substantivo primitivo das palavras. Então vamos lá. Letra A, pedreiro, tá? Pedreiro vem de o quê, tá? Qual é a palavra que deriva, tá certo? A palavra pedreiro, tá certo? Ela vem da onde? Pedreiro vem de quê, tá? Aí você pensa, pedreiro vem do quê, basicamente, né? Pedreiro vem da palavra pedra, tá vendo? Então, pedra é o primitivo, tá certo? Letra B, guerreiro, tá? Guerreiro, tá certo, gente? Guerreiro vem do quê? Ele surge de qual palavra, tá? Só pode surgir da palavra guerra, perceberam? Então, ó, guerreiro vem de guerra, tá? Então, você pega e escreve do lado. E a mesma coisa você vai fazer com os outros até a letra K, tá certo? Então, você pega, lê a palavrinha que é o substantivo derivado e escreve o primitivo dessa palavra derivada, tá bom? Último exercício. Complete as frases com o substantivo primitivo correspondente. Então, ele pede para você escrever, tá? O substantivo primitivo em cada lacuna que nós vemos aí da letra A até a letra K. Então, vamos lá. Letra A. A maldade é feita de... Aí, olha só. A maldade é feita de... Aí você pensa e escreve aí, tá? Eu vou até dar para vocês aqui, ó. Vou dar para vocês essa palavrinha que eu acho que vocês não vão lembrar. Olha só, gente. Ah, gente, perdão, estou lendo errado a frase, né? Estou lendo errado a frase. Então, olha só, vamos lá. A marmelada, tá? A marmelada é feita de... Aí você pensa, a marmelada vem do quê? Aí você pega e escreve, tá bom? Letra B. O jardineiro deixou o... lacuna florido, tá? O que ele deixou florido? A palavra jardineiro, tá certo? Vem do quê? Aí você pensa e coloca aí, escreve a palavrinha certinha, tá? Letra C. Comprei um buquê de... Buquê do quê? Aí você pega e escreve aí, ó, na floricultura, tá certo? Então, buquê vem de quê? Aí você pega e escreve aí, tá bom, minha gente? Letra D. Fiz goiabada com as... Aí você escreve que colhi no pomar do vovô, tá? Então, goiabada vem do quê, tá? Ela surge, ela deriva de qual palavra? Aí você pega e escreve lá, tá bom? E a mesma coisa você faz até a letra K. Tá bem facinho, não tá difícil de fazer, né? Ok? Então, você pega e conclui aí este exercício, tá bom, gente? Beleza, então nós chegamos ao final da nossa aula de hoje de língua portuguesa. Nós estamos aqui a 40 minutos de vídeo, basicamente, né? E, gente, lembrando, não esqueçam, tá? Você deve fazer esse exercício em casa. Tem que levar pronto para a escola, tá bom? Com exceção aqui, como eu falei para vocês, ó. Com exceção da questão da página 45, tá? Que aí a gente vai escrever lá na escola, de acordo com o novo acordo ortográfico, né? Então, isso a gente vai ver lá na escola, tá? Quando a gente voltar para o presencial. Mas lembrando, tá? Lembrando que todas as duas turmas, os dois grupos, tem que pegar, né, e fazer o exercício, tá? Então, você já tem o caderninho de apoio, já tem a aula agora gravada aqui pelo professor, você pega e estuda para valer, tá? E faz aí.
Lembrando que a nossa prova de quarta avaliação, gente, começa basicamente no início já de dezembro, tá? Na primeira metade do mês aí, né? Já começa a provinha, tá bom? Então vamos acelerar aqui e eu conto com o apoio de vocês, tá? Então levem a sério mesmo, estudem, nada de preguiça, tá bom? E aí esse vídeo tá disponível lá, né, no YouTube, vai ficar lá no YouTube, tá? Eu tô mandando para vocês o link para isso, tá bom? Então faz exercício quando for no nosso próximo encontro, tá certo? A gente trabalha em sala de aula outras questões aí envolvendo esses substantivos. E lembrando, eu não vou ficar devendo um para vocês, eu vou gravar uma outra aula, tá bom? Falando agora sobre o último substantivo aqui, ó, que nós não vamos falar agora, que é o substantivo coletivo, tá? E aí eu vou dar para vocês alguns exemplos de coletivo, tá? E aí vocês peguem, façam o último exercício sobre o substantivo desse nosso material aqui de apoio, tá bom? Aí depois nós temos aqui outros assuntos mais avançados, como plural. Nós iremos falar sobre grau dos substantivos, que é um assunto bem bacana de estudar, viu, gente? Vocês vão gostar também. Vamos falar sobre adjetivo, tá? Todos esses assuntos, grau do adjetivo, esses assuntos aí vão cair na quarta avaliação com certeza, tá bom? Nós temos aí o grau superlativo, tá? Tudo isso a gente vai ver, tá? A gente vai aos pouquinhos aqui acelerando as aulas, né? Para que a gente possa ganhar o maior tempo possível, né? E a gente, é claro, né, vai aplicando isso aqui na escola quando nós voltarmos, tá bom? Então não esqueçam, olha, o professor já vai ter dado a aula até a página aqui, ó, 47 do nosso livro, do nosso caderno de apoio, tá bom? Então não esqueçam de fazer até a página 47, tá certo? Aproveita aí a oportunidade, estuda, tá? Faz exercício e levem para me corrigir na sala de aula, tá bom, gente? Então, obrigado, valeu aí, a gente se vê no próximo vídeo de matemática, tá? Continuando aí os conteúdos da nossa matemática, para a gente poder avançar também nesse assunto, né? Para a gente poder fechar a quarta avaliação aí bem bacana, né? Com conteúdos a mais, né? Estudados aí nesse processo final, que é esse processo de avaliação, né? Já concluindo o ano, que é a nossa quarta avaliação, tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima, tá?